Boa noite, graça e paz. É, primeira vez eu fazendo um vídeo. É porque a nossa pastora Josi Romeu, ela, ela pediu para eu fazer uma reflexão de provérbio. E eu fico pensando o que é que eu vou falar de provérbio. E a primeira coisa que eu quero falar de provérbio é, eu acho que já faz uns 7 anos, eu acho, que uma pessoa chegou para mim e falou que se eu começasse a ler provérbio durante 2 anos, eu ia ficar rico. E depois falou que e se eu começasse a falar provérbio durante 5 anos, eu ia ficar milionário. E nessa hora, quando a pessoa falou para mim, eu comecei a rir dessa pessoa. Comecei a rir, grear e lá por dentro eu comecei a perturbar com essa pessoa, não diretamente, mas indiretamente, eu falando para si próprio. E eu não imaginava que eu ia fazer isso. E comecei a ler provérbio. E tinha dia que eu lia provérbio uns 10 capítulos. Mas a questão de ler provérbio era a coisa mais difícil que poderia acontecer na minha vida, porque eu nunca gostei de ler. Fui péssimo sempre em português. Fui até na quinta série, fui reprovado em português por causa de meio ponto. Hoje em dia não, a turma é aprovada até faltando 5 pontos. Mas no meu tempo eu fui reprovado por causa de meio ponto. Eu era terrível e sempre fui terrível antes, né? Não gostava de ler nada. Nunca gostei. Mas foi numa dificuldade que eu estava passando, que foi terrível assim em palavras, e foi um ensinamento e foi uma coisa boa para mim. E comecei a ler provérbio. Comecei a ler um dia, um capítulo, eu nem me lembro direito se foi um capítulo ou foi dois, mas não acontecia nada comigo. E foi passando o tempo, eu comecei a ler 2 capítulos por dia, 3, e de repente passou um mês e eu comecei a sentir algo diferente. Mas algo diferente que eu ficava estranho lá por dentro, mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. E comecei a ler. Comecei a ler um capítulo, 2, 3, 4, 5. Daqui a pouco aconteceu de eu estar, sem perceber, comecei a ler provérbio, os 31 capítulos. Terminei. Aí quando terminei esses 31 capítulos na primeira vez que eu comecei a ler, eu peguei e voltei. Eu comecei a ler de novo. Eu comecei a ler. Começou a passar o tempo e comecei a ler muito mais ainda provérbio. Teve dia de eu ler 10 capítulos, 12 capítulos, se eu não me engano assim, por dia, porque eu lia de manhã, aí quando eu estava cheio de problemas na cabeça, muito pensativo, muitas coisas ruins passavam na minha mente, eu começava a ler. Aí começou a invadir algo dentro de mim. Começou a invadir coisas gigantescas na minha vida. E comecei a ler provérbio de manhã, aí provérbio no decorrer do dia, eu trabalhando e não tinha pensamento para nada, aí eu corria e ia ler. E eu lendo começava a me ajudar. Eu sem perceber, comecei a sendo ajudado espiritualmente, sem perceber, o Espírito de Deus começou a invadir algo gigantesco dentro da minha vida, através da palavra. E aí comecei a ler de noite, comecei a ler na madrugada. Aí quando menos espera, além de eu começar a ler provérbio, aí num período assim de, vamos supor, de 3 anos, eu acho, eu lendo provérbio, que eu nunca imaginava que eu ia ler.
O cara que nunca gostou de ler, o provérbio começou a fazer eu ter desejo de ler. Nasceu no meu coração algo gigante, que só o Espírito de Deus é que nos ajuda a isso. Não é a pessoa, não é ninguém. Tá certo que a fé vem pelo ouvir a palavra. Mas através da palavra de Deus, quando a gente começa a ler, acontece algo na vida da gente. E quando eu comecei a perceber que eu estava lendo provérbio, aí o provérbio começou a me levar a ler a Bíblia. E quando menos espero hoje, pela graça de Deus, eu acho que eu já consegui ler a Bíblia umas 7 vezes. E quem nunca gostou de ler, hoje em dia, criou um hábito dentro de mim, em mim, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, através da palavra. Eu não consigo sair de casa sem ler provérbio e sem orar. Eu posso estar onde for, viajando, se eu estiver trabalhando, ou estiver em Buíque, se eu estiver em qualquer lugar. Eu tenho minha horinha certinha já é um relógio, já é cronometrado daquilo ali, já é um despertador de manhã. Eu não consigo fazer nada se não estiver orando e não tiver lido um capítulo de provérbio. E na noite, quando chega uma certa hora de noite, quando escurece, eu já fico nervoso, já fico me complicando, enquanto eu não leio meu provérbio, um capítulo, enquanto eu não orar. E eu vou falar de um versículo que, quando eu comecei a ler provérbio, de um capítulo até o 31, aí eu passava e lia provérbio 31, primeiro capítulo até o 31, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, até o 31. No começo, eu lia e eu não queria saber de entender, eu queria saber de ler. E sem perceber que o Espírito de Deus é que ia me dar uma luz dentro de mim, algo. E em Provérbios, o primeiro versículo que me chamou a atenção gigantescamente foi o Provérbio capítulo 4, versículo 7, que diz: e para começar a ser sábio, basta ter uma forte determinação, a vontade firme de conseguir a sabedoria a qualquer preço. Toda vez eu lia o provérbio, quando passava por esse versículo, aí a palavra mexia dentro de mim. Aí um dia o Espírito de Deus falou comigo através desse versículo. Provérbio 4, versículo 7. E para começar a ser sábio, basta ter uma determinação, a vontade firme de conseguir a sabedoria a qualquer preço. E eu precisava ter uma determinação e uma vontade firme de conseguir a sabedoria a qualquer preço. Porque no capítulo 1, versículo 7, fala que: mas como um homem se torna sábio? É uma pergunta. Como um homem se torna sábio? É capítulo 1, versículo 7. Em primeiro lugar, temendo o Senhor. O Senhor, somente os tolos despreza a sabedoria e a instrução. Somente o tolo despreza a sabedoria e a instrução. E eu louvo a Deus a questão de essa pessoa ter sido usada por Deus para ter falado para mim: se eu ler esse provérbio durante 2 anos, eu ia ser sábio. E durante 5 anos, eu ia ser rico. E eu nunca imaginava que ia passar um mês lendo provérbio. Nunca imaginava que ia passar 5 meses lendo provérbio. Nunca imaginava que ia passar 1 ano lendo provérbio. Nunca imaginava que ia chegar 2 anos lendo provérbio. E eu nunca imaginava ler provérbio durante 5 anos. E passou 5 anos. Passou 6 anos. Eu acho que já passou 7. Ou vai chegar a 7, não me lembro mais. Perdi as contas. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já li provérbio. E
Passou 5 anos, eu tenho certeza que eu fiquei milionário. Passou 2 anos, eu tenho certeza que eu fiquei rico. E a questão de rico e milionário é a questão da sabedoria. E eu tive experiências gigantescas através de provérbio na minha vida. E provérbio fez me ensinar algo que eu precisava. E nesses 2 anos, nesses 5 anos ou 7 anos, eu lendo provérbio, ainda estou aprendendo. Porque a cada dia o Espírito de Deus, ele revela algo extraordinário. Não só na minha vida, mas na vida daqueles que lê. Não só provérbio. Mas eu digo provérbio assim, de coração, porque provérbio fez eu invadir a Bíblia. Provérbio fez eu invadir algo que eu precisava. É feito Jesus disse, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. E eu precisava negar-se a si mesmo. Eu precisava pegar a cruz e seguir Jesus. Eu precisava dessas 3 atitudes. Negar-se a si mesmo, pegar a cruz e seguir Jesus. Mas não só. Porque a gente não consegue seguir Jesus sozinho. Porque a gente precisa de um ajudador. João 14, 26 fala que Jesus falando que o Pai enviará o Consolador, o Espírito Santo, aquele que ensinará todas as coisas, lembrar de tudo que ele falou. Jesus falando isso, dizendo que o Espírito Santo de Deus vai lembrar quando a gente começar a ler. Não questão de querer entender a Bíblia, porque não vai conseguir entender, porque quem vai ensinar é o Espírito Santo o que a gente precisa entender. Ele vai dar uma palavra certa na hora certa para cada um de nós, agora através da palavra. Eu tive milhares de experiências e eu tenho certeza que através dessa reflexão que eu estou falando, a questão da minha vida, questão de uma pessoa ter falado para mim que se eu ler durante 2 anos, provérbio, durante 5 anos, se eu soubesse que poderia mudar minha vida, mas não adianta chegar a querer dizer e voltar atrás, era para eu ter lido antes, não. Tudo tem seu tempo. Meu tempo era aquela hora de começar a ler provérbio. E essa pessoa que falou para mim é minha cunhada Josi, é pastora de Buíque. É casada com meu irmão Jonas, que é pastor de Buíque. E quando menos espera, ela falou para mim esse segredo. Esse segredo não, esse tesouro. Questão de ler provérbio. Eu comecei a ler. E ela, depois que viu, eu vendo as minhas atitudes, vendo a mudança que começou a ter na minha vida, poxa, ela começou a ler. Não só ela, mas várias pessoas. E teve pessoas que até hoje chegam a falar, você não para de ler. E tem pessoas que começou e parou. E toda vez quando volta a conversar comigo, aí eu vou conversar de novo. Aí conversa, e depois de um período eu encontro de novo com essa pessoa. Eita, talvez eu parei de novo. Rapaz, já era para estar rico e milionário pelo tempo. Mas eu nunca imaginava que eu ia conseguir isso. Por isso que em Provérbio, feito o versículo que eu falei, Provérbio 4, versículo 7. Para ser sábio tem que ter uma determinação, uma vontade firme de conseguir a sabedoria a qualquer preço. A gente precisa dessa determinação e essa vontade firme. Grave esse versículo. Em nome de Jesus de Nazaré, Provérbio 4, versículo 7. Eu agradeço a Deus pelo todo o versículo até hoje que o Espírito de Deus tem me dado. E que Deus abençoe a todos. E que Deus abençoe todos esses que estão ouvindo esse áudio. Em nome de Jesus de Nazaré. E esse é só um de milhares que vai vir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus de Nazaré.